exercício seguinte, a gente olha, tem um raio vindo do meio 1, indo para o meio 2 e para o meio 3 e desviando. Refração. Uma cuba com formato de paralelepípedo foi construída com vidro fino e transparente, possuindo 3 camadas do mesmo volume, onde são colocados 3 líquidos transparentes diferentes. Líquidos diferentes, meios diferentes. A figura mostra a cuba vista por cima. Então, se ela estivesse aqui em cima, a gente estaria vendo assim, por isso que a gente vê o caminho bonitinho. E a trajetória seguida por um feixe monocromático paralelo ao fundo da cuba, que está esquadrinhado por uma malha quadriculada. Essa malha quadriculada é tudo que a gente quer, gente. Prestem atenção no que a gente vai fazer com ela. A partir dos desvios observados, pode-se concluir que as velocidades da luz no meio 1, 2 e 3 guardam a relação. Então, ele quer saber qual dos meios tem velocidade maior. E na ordem. Olhando para as alternativas, todos vão do maior para o menor. Tudo na ordem decrescente, do maior para o menor. O que a gente precisa pensar? Como eu vou descobrir a velocidade de propagação da luz ali dentro? Com o que isso tem a ver? Com o índice de refração, que é C sobre V. É a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio. Então, eu preciso de uma relação que tenha índice de refração. Mas, aparentemente, ele não deu nada, né? Ele só deu esse desenho. Aí. Mas, vamos pensar. Se eu olhar de 1 para 2 aqui tá a minha normal, né? A normal tá perpendicular à divisão dos dois meios, no ponto onde a luzinha chegou. Ela chegou ali, a minha normal laranjinha tá ali. Eu tenho uma refração, então, do meio 1 para o meio 2, e depois, no ponto onde ele vai do 2 para o 3, eu tenho uma nova refração com uma nova normal. E cada uma dessas refrações tem um certo ângulo sendo formado entre o raio vermelhinho e a normal que eu fiz ali pontilhadinho em laranja, certo? Então, o nosso ângulo de incidência do meio 1 para o meio 2 é alfa, marquei aqui um alfa, e a hora que ele passa para outro meio, ele tem um ângulo diferente, eu chamei de beta, que a gente não sabe exatamente, mas a gente consegue achar um triangulinho ali, desenhadinho, e a gente consegue ver relações entre eles graças à malha quadriculada que tem desenhada ali. Aí a gente pode ver também que esse ângulo beta de refração com que ele saiu no meio 2 vai ser o mesmo ângulo beta de incidência quando ele for do 2 para o 3, porque na verdade as duas normais são perpendiculares. Se a gente considerar esse raio aqui que está andando no meio 2, ele está andando em linha reta, né? Então, na verdade, o ângulo de refração da primeira e o de incidência da segunda vão ser alternos internos, porque eles estão por dentro das duas retas que são paralelas e tá um de cada lado, né? Mas o que é importante? Às vezes a gente chama de Z do zorro, né? A parte de dentro do Z. Eles são iguais, né? Então é o mesmo beta. E aí depois, na hora que ele passa pro meio 3, ele tem um outro ângulo que eu vou chamar de gama. E também vou tentar achar as relações entre eles. E qual a relação entre os ângulos? Que lei fala pra gente essa relação? A lei de Snell-Descartes. Então, o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência, que é o alfa, é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração, que é o beta. E na outra, a gente tem o N2 vezes o seno de beta, que agora é o meu ângulo de incidência, igual ao índice de refração do meio 3, que é para onde ele está indo, vezes o seno de gama, que é o ângulo de refração dessa segunda refração. Certo. Então, eu preciso de velocidade. E eu sei que N é C sobre V. Então, eu posso trocar o N1 por C sobre V1, o N2 por C sobre V2 e o N3 por C sobre V3. Aí, eu reescrevo as minhas duas equações com velocidades, que é o que eu quero. Então, já tá ótimo, né? Aí, eu tenho C dos dois lados nas duas. Eu posso cortar, né? C de todo mundo. E aí, eu posso multiplicar em x ali para ficar uma equação mais linear, né? Então, o C vai sumir, vai ficar V2 vezes seno de alfa igual a V1 vezes seno de beta, na equação da esquerda. E na equação da direita, a gente vai ter V3 vezes seno de beta igual a V2 vezes seno de gama. Mas eu não sei alfa, beta e gama. Então, a gente vai ter que descobrir um jeito de comparar eles. Se a gente olhar para o desenho, a gente sabe que o seno de qualquer ângulo é cateto oposto dividido pela hipotenusa, certo? É coH.
Se a gente olhar para os triangulinhos que estão se formando ali, por exemplo, esse triângulo que eu pintei em laranja, ele é um triângulo retângulo e ele tem o alfa. Então, eu sei que o cateto oposto dele é 2 quadradinhos, o adjacente também é 2 quadradinhos, e a hipotenusa eu consigo descobrir fazendo um pitagorinhas ali, né? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado é o x ao quadrado que eu chamei a minha hipotenusa. 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado é 2 vezes 2 ao quadrado, e se eu tirar a raiz, vai ficar 2 raiz de 2. Então, a minha hipotenusa é 2 raiz de 2. Então, o que eu sei? Se a hipotenusa é 2 raiz de 2, cateto oposto é 2, o seno de alfa vai ser 2 sobre 2 raiz de 2. Isso é 1 sobre raiz de 2. E eu posso substituir isso lá na minha lei de Snell. E se eu fizer a mesma coisa para o beta, eu vou poder comparar só as velocidades e descobrir quem é maior, concordo? Então, eu vou fazer a mesma coisa para o beta. Vou enxergar um triangulinho ali, roxinho, pintei. Podia ser o de cima ou de baixo, tá, gente? Ele é igual. O cateto oposto ao beta é um quadradinho só. O adjacente é 2 quadradinhos. Aí, o 90 graus está aqui entre o 1 e o 2, né? Então, a nossa hipotenusa a gente precisa descobrir para fazer o seno. Então, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado é y ao quadrado. Chamei essa hipotenusa de y para diferenciar da outra. 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5. Então, y é raiz de 5. E o seno de beta é cateto oposto, que é 1, dividido pela hipotenusa, que é raiz de 5. Agora eu tenho seno de alfa e tenho seno de beta, posso substituir na minha lei de Snell. Então, o que vai acontecer? Vai sobrar só uma relação entre as velocidades. Como eu vou descobrir quem é maior? Vou colocar uma sobre a outra. Então, eu vou passar o raiz de 2 para lá multiplicando e o V1 para cá dividindo. V2 sobre V1 deu raiz de 2 sobre raiz de 5. Mas eu sei que raiz de 5 é maior. Então, essa fração vai dar um número que está entre 0 e 1, né? 0, alguma coisa. Isso significa que a igualdade também vai dar um número entre 0 e 1, 0, alguma coisa. E só dá 0, alguma coisa quando o de baixo é maior que o de cima. Conclusão, o V1 é maior que o V2. Ou o V2 é menor do que o V1, né? A mesma coisa. Então, a gente já sabe a relação entre o V1 e o V2. Então, olhando ali nas alternativas, a gente já poderia eliminar, por exemplo, a letra B, que fala que o V2 é maior. E a letra C também fala que o V2 é maior que o V1. Então, a gente eliminaria 2. Já é alguma coisa. Mas falta a relação com o 3. A gente vai fazer a mesma coisa agora comparando o gama, né? Então, vamos enxergar o triangulinho lá do gama. A gente tem 3 quadradinhos no cateto oposto, 2 quadradinhos no cateto adjacente. Chamei a hipotenusa de Z, vamos calcular no Pitágoras. Z ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, mais 2 ao quadrado é 4, 9 mais 4 é 13. Z é raiz de 13. E o seno de gama é cateto oposto, que é 3, dividido por raiz de 13. E aí, vou substituir aqui na minha lei de Snell. Deixa eu sair daqui. Aí ficou V3 vezes 1 sobre raiz de 5, que era o seno de beta, que eu já tinha aqui da primeira parte, igual a V2 vezes 3 sobre raiz de 13. Aí, de novo, vou multiplicar, passar o raiz de 5 para lá, para cima, né? Multiplicando 3, o V2 dividindo, vai ficar V3 sobre V2. 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado, que é 9. E a gente pode juntar as raízes que estão se multiplicando. Então, lá em cima vai ficar raiz de 9 vezes raiz de 5. 9 é 5, 45. Então, raiz de 45 dividido por 13. 45 é maior, né? Então, o número de cima é maior agora. Então, essa razão vai dar maior do que 1. Então, o V3 é maior do que o V2. Se a gente juntar essas informações, pus elas no quadrinho. O V2 é menor que o V1 e o V3 é maior que o V2. Tá. Então, eu sei que o V3 é maior que o V2 e o V1 também é maior que o V2. Mas eu não sei quem é maior. Quem é mais maior, diríamos assim, o V1 ou o V3? Então, eu preciso comparar eles também. Então, ó, voltei nessa parte aqui, apaguei um monte de coisas para caber mais conta. Eu vou comparar agora essas duas equações, porque percebam que ambas são igual a C sobre V2 vezes seno de beta. Então, se eu substituir uma na outra, na verdade, todo mundo é igual. Então, eu posso comparar o C sobre V1 vezes seno de alfa com o C sobre V3 vezes seno de gama, que aí eu vou descobrir quem é maior, o V1 ou o V3. Fazendo a mesma coisa, só que agora a gente já tem os senos todos calculadinhos aqui. Então, vamos lá.
O C eu posso cortar, seno de alfa é 1 sobre raiz de 2, seno de gama é 3 sobre raiz de 13. Aí substituo, isolo, já transformei o 3 em raiz de 9, vezes 2 vai dar raiz de 18, que é maior do que raiz de 13. Conclusão, V3 é maior que V1, porque deu maior do que 1. Então, a gente tem 3 relações agora. V2 é menor que V1, V3 é maior que V2 e V3 é maior que V1. Parece confuso, né, gente? Vamos escrever todos do mesmo jeito que vai melhorar. Então, ó, o V1 é maior que o V2, mas o V3 também é maior que o V2. Mas o V3 é maior que o V1. Então, como a gente vai escrever? O V3 é o maior de todos, porque ele é maior do que todo mundo. Depois, a gente tem o V1, porque ele é menor do que o V3, mas ele é maior do que o V2. E depois a gente tem o V2, que é menor que todo mundo. E aí sim a gente chega na nossa resposta, finalmente, que é a letra D.